Vamos estudar o Salmo de número 9. Nosso propósito aqui é oferecer a você a possibilidade de ter um programa, um processo de estudo da palavra, né? Um capítulo por dia. A Bíblia não foi escrita em capítulos. Esses capítulos foram colocados depois, né? Os versos também, para ficar fácil a gente achar um texto, né? Fica fácil manusear a Bíblia. Por isso que às vezes um assunto de um capítulo não terminou, vai terminar no outro, só lá na frente. Isso aconteceu muito com o Jó, né? Às vezes o diálogo de Jó ou de um dos seus amigos, né? Ficavam ou apareciam em 2 capítulos, e aí assim a Bíblia segue pela frente. Mas aqui Salmos é diferente. Salmos foi feito capítulo por capítulo, né? Uma música de cada vez. Aqui é um livro que exibe as letras das músicas que eram cantadas pelo povo. Aí você vê essa, por exemplo, tem aí um subtítulo, né? Ações de graça, está escrito ao mestre do canto. Ao mestre do canto. Então eram cantadas, né? E ali tem outros aparecem com flauta, outros aparecem com cordas e tal. Imagine, né? Cantar na melodia em que era cantado. Eu não sei, não tenho nem ideia de como isso seria. Não é? Às vezes a gente tem algumas músicas que são cantadas em nossos inários, né? Na inódia cristã, que dizem, são parecidas com músicas hebraicas, etc. E talvez fossem parecidas com aquelas que os salmos eram cantados também. Mas não importa, nós temos a letra, né? Isso já é suficiente. E alguns, né, como Daniel Lid, que outros colocam essas letras, ou colocam música nessas letras, ficam bem bonitas, né? Há salmos lindíssimos cantados por aí, o Salmo do Pastor, né? Logo vamos entrar no Salmo 23, salmo lindo, lindo, lindo. Bom, mas aqui é um salmo de louvor, segue a linha do salmo anterior, né? Que é um salmo de louvor também. Davi tem essa sequência de salmos que ele é perseguido e tal, e agora ele vai louvar o nome de Deus. E neste capítulo nós podemos tirar 2 fatos. Eu tirei isso de um comentarista, e ele diz 2 fatos importantes acontecem aqui neste salmo. Vou olhar minha colinha aqui para falar para você. O primeiro fato é que os injustos não vão durar para sempre. Os ímpios não vão permanecer. Isso já é uma coisa boa, né? Porque ele olha, ele é perseguido e fala que os ímpios o perseguem, e aí ele mesmo depois canta assim, eles não vão permanecer, inspirado por Deus, e são palavras boas para nós. O mal não existirá para sempre. O mal não existirá para sempre. Essa é o primeiro fato, a primeira ideia. A segunda ideia que aparece aqui é que Deus não perde o controle da história. O mundo não está bagunçado assim, está bem difícil, está bem terrível, mas ele não perde o controle da história. Embora o pecado tenha entrado, eu vejo assim o pecado como uma bolha, sabe? Então tem lá a reta na história infinita, e do ponto alfa até o ômega, vamos chamar assim, existe uma bolha, é a bolha do pecado. Desde o momento em que Lúcifer nutriu no seu coração o desejo de ser igual a Deus, então começa aqui a história do pecado. Alfa. Podia ser qualquer outra letra, né? Inclusive do nosso próprio alfabeto. Mas eu vou chamar assim, alfa, é uma bolha. E essa bolha terminará. Um dia, o ômega, podemos dizer assim, ou o Z, A, Z. Quando o mal for destruído, quando os ímpios reunidos por Satanás forem, lutar contra a nova Jerusalém que está descendo, isso está no Apocalipse, nós já vimos. Então, nesse momento, a terra é destruída. Ponto ômega, o ponto Z, o final, essa bolha do pecado. Dentro dessa bolha acontece de tudo, de tudo. As piores coisas, os piores pecados, a desgraça humana, a desgraça da criação está nessa bolha. Mas Cristo veio dar esperança para nós que vivemos nesta bolha, neste lapso, pode chamar neste hiato da história, pode chamar do que você quiser. Eu gosto de chamar de bolha, né? Fora da linha, fora da curva. O pecado é uma coisa fora da curva. E aqui ele vem dando
ações de graças a Deus. Primeiro, porque o injusto, o ímpio, não vai permanecer para sempre. Segundo, Deus confirma, através da sua palavra aqui, que Ele nunca perde o controle da história. Ora, se você não tem uma dessas visões, você está com um problema. Porque se você acha que Deus não interfere na história, ou não está no controle da história, quando você tem uma perda na vida, então você diz, ah, meu Deus, culpa logo a Deus. Por que que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que que o Senhor deixou aquele indivíduo beber, sair na rua, atropelar minha filha e levá-la a óbito, ou levá-la para viver numa cadeira de rodas para a vida inteira? Que mal ela fez para que isso acontecesse? Não, Deus não está punindo a ninguém. É duro uma situação dessa, temos que abraçar uma pessoa dessa e sofre esse impacto da bolha. A bolha é fora da curva. Nós temos que entender que Deus está no controle. Deus está controlando todas as coisas. Imagine se Ele não estivesse controlando. Para terminar esse nosso planeta, Ele vai soltar os 4 ventos da terra, que é uma linguagem para dizer que Ele vai soltar. Satanás quer dirigir? Dirija, mostre para todo mundo quem você é. E aí, nesse momento, ele é destruído. Completamente, para sempre. O universo inteiro não suporta mais a história do pecado. Não suporta mais. Mães que têm seus filhos e conseguem depositá-los à porta de uma entidade, ainda bem, né? Fazem isso. Ou algumas chegam ao ponto de colocá-los em sacos plásticos onde a gente guarda o lixo, né? Ou junta o lixo, descarta o lixo e descartam seus filhos ali dentro e os colocam, ou o coloca, né? A mãe o coloca ali para morrer. E vira as costas e toca a vida. Esse é o mundo da bolha. Mas Deus está no controle. Se Ele não estivesse ainda no controle das coisas, Ele está permitindo que Satanás mostre o mundo que Ele queria estabelecer. E tem que ficar bem claro. E aí Deus dá uma válvula de escape. É olhar para a cruz, olhar para a graça de Cristo. Deus nos salva gratuitamente. Você não precisa pagar um bilhete para ter a salvação, basta aceitá-lo. E o outro item, que os justos não prevalecem para sempre. Aqui também não. Acabe reinou mais de 40 anos sobre Israel, criou um problema sério, mas acabou o reinado dele. Nero criou um problema sério para os cristãos, mas também passou. Hitler criou um problema sério para a humanidade, tocando na vida de judeus. Eu vi uma estatística aí num livro, mais de 90% dos judeus maduros, né, adultos, morreram nesta fase. Os filhos sobreviveram e tocaram para frente, e alguns poucos sobreviveram no campo de concentração. Que absurdo quando você vê aquelas imagens. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não dá para aceitar que um homem pôde ter esse senso no seu coração de buscar um grupo, uma raça, um grupo de pessoas e colocar sobre eles a pecha humana. Não foi só contra os judeus que Hitler foi contra, né? Também com os negros que não eram arianos. Que sentimento é esse? Mas passou, graças a Deus passou. Mas infelizmente muitos morreram, a humanidade vem sendo assolada nessa bolha que Satanás criou, que Lúcifer criou, mas um dia ela termina. Então esse salmo vai falar sobre isso. Nos versos 4 e 6 e 15 a 17, é esse primeiro fato. O injusto não vai ficar para sempre. Vamos dar uma lidinha rápida, 4 a 6. Porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono, te assentas e julgas retamente. Opa, temos um juiz reto. Verso 5, repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrastaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Estes que fizeram mal para a humanidade
são louvados até por alguns loucos hoje. Há seguidores do Hitler, há seguidores daqueles que perseguem vários grupos, não somente os judeus. Há seguidores daqueles que fizeram mal, existe, sem dúvida nenhuma. Mas o nome dessas pessoas não tem glória. Ficam apagados ou ficam lembrados como que fizeram um tremendo mal para a humanidade. Então, dos versos 4 a 6, a gente encontra que o injusto não prevalece. E vamos lá ao 15 a 17, que fala a mesma coisa. Diz assim: afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Quer dizer, tudo tem uma consequência. O ímpio não prevalece para sempre. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, no lago de fogo. E todas as nações que se esquecem de Deus. Não dura para sempre. Aqui há episódios deste juízo retributivo. Há episódios na terra desse juízo retributivo, embora Deus não o use em todas as circunstâncias. Deus não o use em todas as circunstâncias. Haverá um dia para o juízo. Deus vai retribuir o bem para aqueles que fizeram bem, a vida eterna, e o mal, a destruição para aqueles que fizeram mal. Haverá um dia para isso. E Davi está bem cônscio. O ímpio não permanece para sempre. Creia nisso. Não dá para enganar sempre. Você não engana por muito tempo uma pessoa. E você também não engana por muito tempo uma multidão. Países como o nosso passaram aí vergonhas tremendas. E épocas em que um governo foi estabelecido que afundou o país. Em vários lugares no mundo você vê isso. Eles passaram. Há outras chances, há outros ímpios que vão passar e um dia vão passar para sempre. E aí o segundo fato, que Deus está no controle de todas as coisas, os versos 9 e 10, você encontra isso. Versos 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Olha, Ele sabe, Ele está lá. Em ti pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor está no controle. E o verso 18 também fala que Deus está no controle. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Deus está no controle. Não lhe dá uma sensação gostosa em saber que o piloto não sumiu? Não tem um filme que chama assim, Piloto Sumiu? Não dá uma sensação gostosa em saber que o piloto está lá e estamos indo para o rumo certo? Há tempestades. Um amigo meu que é piloto, há um tempo atrás, me disse, olha, me convidou para ir na cabine, era um avião pequeno, uma viagem Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E na ida fui conhecer meu amigo, na volta também, mas na volta ele me deixou sentar um pouco ali e tal, quando podia ainda acontecer isso, faz tempo isso. E foi me mostrando as coisas, e disse assim, sabe que o avião fica a maior parte da sua rota, a maior parte da sua viagem fora da rota, e a gente vai ajustando aqui. Hoje tem aparelhos, tem computadores, também vão ajustando. Vem vento para cá, vem vento para lá, né? Uma descida, uma subida, uma turbulência, e ele vai ajustando para você chegar no lugar certo. Nesse mundo, estamos num avião assim, o piloto está lá, está corrigindo a rota. A ideia é sair do ponto alfa e terminar logo o ponto ômega. E aí não vamos ter mais turbulência. O Senhor está no comando de todas as coisas. Não é bom saber isso? Mesmo quando acontece um infortúnio na vida, desses bem pesados. Com 16 anos, eu perdi meu pai. Meu pai fumava muito. Com 53 anos de idade, ele faleceu. Deixou 3 filhos. Eu estava com 15 para 16, que foi em novembro, eu fazia 16 em fevereiro. Minha irmã estava com 1 ano e meio, menos que eu, estava com 14 anos mais ou menos. E meu irmão menor com 12 anos. E minha mãe, que nunca tinha trabalhado fora. Ele morre por consequência
da bebida, muitos anos atrás, deixou de beber, e do cigarro. Então imagine como é que quando eu olho um cigarro e vejo alguém fumando, o que eu penso? Eu odeio o cigarro. Ele matou meu pai e já matou muita gente. Nesse infortúnio, minha mãe buscou a Deus e foi o que salvou nossa família, sabe? Foi o que salvou nossa família. Eu também conheci a Deus. Meus irmãos também. Então é importantíssimo a gente saber que mesmo na escuridão, a gente encontra a luz do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E este é o Salmo, que louva aquele que está no controle de todas as coisas. Pode haver dúvidas? Não tem problema. Inclusive há várias dúvidas aqui que ele coloca, né? E depois ele vai respondendo que confia. Não tem problema levar as dúvidas ao Senhor. Ore ao Senhor. Ele é o que pode nos dar uma saída. Não sabe para onde ir? O Senhor vai lhe ajudar. Pode demorar um pouco, pode ser rápido, não importa. Ande no caminho do Senhor e suba no avião, cujo piloto é aquele que jamais foge. Ele sabe onde ele vai chegar. Vamos orar? Pai querido, pode ser que alguém esteja perdido, com dúvidas no coração. Pode ser que alguém esteja se perguntando por quê, por que Deus, por que Deus. Conforta esta ou estas pessoas com a Tua palavra, com este salmo, que diz que os ímpios não vão durar para sempre. E que diz também que o Senhor está no controle de todas as coisas. Podemos ter dúvidas, podemos ter momentos de desilusão, vamos ter, mas que não saiamos do voo, que não soltemos as Tuas mãos. Dá-nos esta certeza da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.